E é isso, estamos aqui no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Aqui você acompanha uma análise aprofundada e popular sobre os principais assuntos do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima 1 hora aqui no 3x4 e, como sempre, muito bem acompanhada. Aliás, hoje estou bem acompanhadíssima. Inicialmente, para não dar spoiler, meu companheiro de bancada, Igor Carvalho. Bom dia, Igor. Bom dia, Nara. Mais uma semana e hoje vai ter um programa agitado aqui. E estamos em boa companhia. Vou começar por Juninho Júnior. Como é que está, Juninho? Ex-presidente do PSOL, sociólogo, doutorando em mudanças sociais pela USP. Comentarista fixo do 3x4 com muita honra. Poxa vida, hein? Com um currículo desse, hein? Bom dia, Juninho. Que alegria a gente estar aqui, apesar de uma semana bastante tumultuada. Mas estamos aqui resistindo e vamos falar bastante sobre esse tema de hoje e essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Fechado. Que país é esse, né, cara? Nossa Senhora! Bom, você que está nos ouvindo também pode nos acompanhar pelo YouTube do Brasil de Fato. A gente está em formato videocast para você assistir também o nosso podcast. Estamos ao vivo nas redes do Brasil de Fato, Instagram, Facebook, X, o antigo Twitter. Depois do programa terminado, você pode escutar nas principais plataformas de streaming, a plataforma da sua preferência, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Manda sua mensagem, entre em contato com a gente durante a transmissão. Depois também você pode se posicionar nas principais plataformas do Brasil de Fato. E não se esqueça que estamos ao vivo no Dial 98.9 FM, a Rádio Brasil de Fato, na Grande São Paulo, com muita onda com muita honra nas ondas do rádio. Eu e nosso querido DJ Fabinho, que somos prata velha do rádio brasileiro, estamos muito felizes de estar no seu dial também, no seu carro, na sua casa, onde você estiver. Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto que poderia ser considerado municipal aqui da cidade de São Paulo, mas não. Ele diz respeito a uma questão nacional que já acontece historicamente, que a gente precisa destrinchar para conseguir superar. O nosso tema é a CPI dos pancadões na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, que tem a finalidade no papel, né, de investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização da perturbação do sossego, especialmente no combate a festas que a gente chama de pancadões, realizadas nas periferias do município de São Paulo. Na prática, as sessões da CPI têm se tornado palco para criminalização da cultura e das pessoas das periferias, o que não é incomum no nosso país, né? Desde maio deste ano, quando foi instalada, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que é presidente da CPI, tem conduzido a comissão num tom policialesco, quase aqui agora, para quem é das gerações mais antigas, tratando o funk como cultura menor, sem dar espaço real para resolver um impasse entre a prática dos pancadões como expressão cultural e a preservação do sossego de moradores e moradoras das regiões onde esses bailes são realizados. Além disso, os trabalhos da CPI foram prorrogados por 120 dias, ou seja, a gente vai ter bastante tempo de comissão na Câmara dos Vereadores de São Paulo para esse show de preconceitos que a gente tem visto acontecer, né, Igor? É isso, e uma das pessoas que foi convocada para a CPI dos pancadões, estará lá nas próximas semanas, é Thiagson, né? É conhecido aqui no Brasil de fato já, Thiago de Souza. Olha, vou ler aqui, gente. É doutor em musicologia pela Universidade de São Paulo, especialista em funk pela USP, pesquisador, professor, escritor. Esqueci alguma coisa, Thiago? Bem-vindo ao 3x4. Obrigado pelo convite, vai ser uma honra participar e poder contribuir nesse tema, que é muito importante para que a tragédia não se repita, porque está se repetindo há bastante tempo. Legal. Antes, Nara, dá um aviso a quem nos assiste. O vereador Rubinho Nunes, que preside a comissão, ele foi convidado
tá? A participar do 3x4, não aceitou o convite, ficou de enviar um vídeo, mas também não enviou um vídeo, portanto hoje não teremos a participação do vereador aqui no 3x4. Então, Thiago, eu queria começar conversando contigo justamente sobre a formação dessa CPI, né? Nós temos uma CPI, eu considero um quórum muito complexo. Você tem ali 7 vereadores, então são 5 da direita, Juninho, 2 de esquerda, então você tem a Luna Zaratini e Amanda Pascoal, vereadoras de PT e PSOL respectivamente, e aí nós temos 2 policiais, 2 vereadores com origem nas polícias, e nós temos 2 ex-MBL, enfim, dois vereadores acostumados a esse tipo de discussão histérica sobre os assuntos, sem aprofundar os temas. Eu queria... O que você deve ir lá nas próximas semanas, para além da barbárie que se tornou ali aquele espaço, o que você espera? Como você tem acompanhado as oitivas da CPI até aqui? Certo. Acho que essa CPI ensina que realmente os políticos são ótimos em decepcionar a espécie humana, né? Porque a tragédia se repete, não é a primeira CPI que ocorre sobre funk, e tem sempre essa estratégia de tentar associar o funk ao crime. Né? De dizer de alguma forma que o funk é patrocinado, que o funk conduz ao crime. O funk é uma música considerada marginal, ou uma música marginalizada, mas ela é o centro da vida social. E por ser o centro da vida social, falar sobre funk gera muito engajamento. Gera mais engajamento do que o normal. Então, no fundo, o que a gente percebe é o uso da CPI para autopromoção política. É você chamar influenciadores, é você chamar artistas, quando os artistas faltam, você tenta obrigá-los a comparecer na CPI para criar um círculo midiático. Então o que eu vejo é que é pouca disposição para resolver os problemas complexos e a transformação disso em um círculo midiático para promover as pautas políticas de cada um. Sem o funk, talvez eles não teriam a visibilidade, não chegariam na bolha das pessoas do funk, não teriam esse reconhecimento. E novamente, eu repito, políticos são ótimos em decepcionar a espécie humana. Ninguém parece que está preocupado em resolver o problema complexo. Políticos são ótimos. Você quer falar um pouco mais sobre políticos são ótimos em decepcionar, principalmente aqui nós brasileiros? Juninho, você quer falar algo sobre as últimas madrugadas antes da gente entrar na CPI do Pancadão? Sem dúvida. Acho que a Nara trouxe uma expressão de que parece que esse tema que a gente está tratando ele é apenas de São Paulo, mas o Rubinho Nunes, na verdade, é uma expressão paulista do que a gente está vendo no Congresso Nacional, que nas últimas 2 madrugadas deram um golpe, né? O golpe que não foi possível ser feito no 8 de janeiro. A extrema-direita, a direita, o centrão tem orquestrado, né? Primeiro produzindo uma blindagem aos próprios interesses, né? Ou seja, para investigar um deputado, um parlamentar hoje, né? Se for aprovado de fato o projeto até o final, tem que passar pela apreciação deles mesmo, né? Como o Nicolas falou, não, eles podem, desde que a gente queira que seja, né? A maior cara de pau do mundo. E agora a autorização para a votação do projeto da anistia, né? Então a gente veio muito feliz aí com o resultado da semana, uma certa euforia, né, da semana passada, mas eu acho que o que aconteceu nesses últimos 2 dias mostra o alerta de que, primeiro, que a extrema-direita, a direita, conservador, o centrão, é uma força política ainda muito relevante na sociedade brasileira, não está de brincadeira, e eu acho que não há outro caminho para as forças de esquerda, progressista, de quem acredita na democracia, mesmo com seus limites, é a mobilização popular, né? Então acho que isso é fundamental, tanto para esses temas que tocam o Brasil todo, como esse tema do pancadão, que é uma expressão em São Paulo, mas obviamente tem conotação nacional, como a gente tem visto com o debate da Lei Anti-Oruan, e vamos falando sobre isso aí. Então, só dar o recado, então, o Juninho falou disso, domingo, manifestações em diversas regiões, se informe aí na sua região, em São Paulo e no Rio, já marcado para 4 horas da tarde, contra os retrocessos desta semana. Mas voltando para o nosso debate aqui, para o nosso tema, vou abrir, olha aqui, Thiago, Maria de Fátima da Silva dos Santos, conhece?
Seguidora? Eu não vou... Bom dia, eu conheço esse menino de ouro, tenho certeza que muito irá contribuir com esse importante assunto. Um beijo, filhão. É minha mãe. Obrigado. É a sua É mãe. a minha mãe. A minha mãe também tá assistindo hoje, hein? Então, está na audiência hoje, viu, Opa, Juninho? um beijo, mama. Então já vou passar pro filho da Dona Maria de Fátima. Adoro. Esse podcast é Nós incrível. temos falado sobre a CPI, né? Fora aqui dos microfones, sobre a CPI dos pancadões. Sei que você assistiu pelo menos uma das sessões. Qual a tua opinião sobre o tom e sobre como os trabalhos têm sido conduzidos ali? Eu acho que o Rubinho Nunes, ele é uma expressão do que a gente vem chamando de uma certa memetização da política, né? Então ele vem de uma tradição aí do MBL, que trabalha, né, muito fortemente com essa economia da atenção, com o processo de engajamento nas redes sociais. E aí é interessante que tem uma estratégia, né? Eu já falei sobre isso quando a gente falou sobre a Lei Anti-Oruan, né? Que é você pegar algo que é sensível à sociedade. Então acho que o primeiro ponto de partida, e que nós, enquanto esquerda, precisamos nos debruçar sobre isso, é que a poluição sonora, a perturbação é uma realidade das periferias de São Paulo e de vários cantos do Brasil. Isso é uma realidade, independente, inclusive, do estilo sonoro que é tocada, né? Porque aí tem um outro elemento que é a criminalização de uma determinada cultura. Mas a perturbação, ela é algo real e é sensível à classe trabalhadora. E aí, justamente, no vácuo, né, de não ter uma política que de fato enfrente para valer o problema, é que figuras que se utilizam da memetização da política, ou seja, produzir memes, cortes, engajamentos na rede social, se utiliza disso para construir um nicho de mercado, um nicho eleitoral. É isso que... E a CPI, na verdade, é um palanque para essa estratégia. Eu tive o desprazer de ouvir uma sessão inteira de mais de 3 horas e também tive a curiosidade de ir nas redes do Rubinho e assistir vários dos seus vídeos, né? E é muito interessante, dos seus vídeos de abordagem nos pancadões, né? E é interessantíssimo, porque me lembrou muito um velho político conhecido nosso, que é o Celso Russomano, né? Por quê? Porque ele trabalha com um recorte muito específico, como se aquilo fosse possível de solucionar um problema, né? Então, quer dizer, a gente imaginar que uma cidade que tem 13 milhões de habitantes, um único vereador, com uma tropa atrás dele, vai dar conta de um problema que está espalhado pela cidade toda, né? Como se ele fosse um xerife da cidade, né? E pudesse. Então, é ilusório achar que ações pontuais vai resolver um problema complexo como esse. Então, na verdade, mostra o quanto que ele só está ali para fazer um corte para postar nas redes. Mas ele dialoga com um tema que é concreto e objetivo, por isso que consegue o alcance e a relevância. Então, qual que é o nosso desafio? Primeiro, escandalizar o quanto é uma ação politiqueira, de fato, uma ação que não resolve o problema, porque resolver o problema, e mais do que isso, né? Se de um lado tem uma demanda popular pelo fim dos pancadões, né, e isso é real, por outro lado também, e a prática do Rubinho não está a fim de acabar com os pancadões, porque senão você acaba com o nicho de mercado dele, mas mostra que também tem uma demanda pelos pancadões, né? Há um público que frequenta, uma mobilização social que frequenta, e há uma mobilização econômica formada por pequenos comerciantes, etc. E a ação do Rubinho, ela não é para mexer na estrutura, ela vai para atacar individualmente aquele pequeno comerciante, aquela economia popular local, né? Ou seja, ele estrangula financeiramente. Ele estrangula financeiramente quem está na ponta. É o caso russomano de tentar humilhar a caixa de supermercado porque ele queria comprar um rolo de papel higiênico. É a mesma coisa que o Rubinho faz, só que com os pancadão. Ele vai lá, humilha um dono de um trailer, né? Impede que ele tenha um ganho econômico mínimo ali de porque base o cara, de subsistência. Só explicando, né? Muitas vezes o que o Rubinho faz o rapaz está ali vendendo cachorro quente no baile. Ele pega que ele tá fazendo um gato no poste pra ter uma luz dentro do trailer de cachorro-quente dele, né? Isso. E aí ele fecha. E aí tem uma caixa de som, obviamente. Aí prende a caixa de som, mas também prende o comércio do cara ali, o trailer ou a pequena vendinha, aquela coisa toda, ela é destruída. Ou seja,
Enfim, então você vai enxugando o gelo e não resolve o problema. Cria uma comoção, cria uma sensação ali momentânea, só que na semana seguinte a coisa se rearticula e se reorganiza. Sim. Então, quem quer enfrentar seriamente esse problema não é a partir dessa política policialesca, de espetacularização do problema e da memetização da política, que é justamente o que escandaliza a prática política do Rubinho Nunes. Ô, Thiago, e fora esse Batman conservador aí que se aparece para fazer cortes na internet, a CPI tem também o Lucas Pavanato como relator, né? Ele era do MBL, trabalhou com Fernando Holliday e é notável por um mandato, eu vou usar essa palavra, viu, gente, porque eu tô me referindo a um homem bem histérico e de perseguição à movimentação popular. Você acha que a CPI pode trazer algum benefício para quem trabalha com a cultura do funk, para os moradores das periferias de São Paulo? Ou vai ser só essa pataquada para gerar corte na internet, sem nenhuma chance de beneficiar o nosso povo realmente, na prática? Eu fico com a segunda opção. Eu acho que é muito pouco provável que se queira, de fato, resolver um problema complexo que é de uma colisão de direitos. Quer dizer, existe o direito da pessoa dormir. Isso é um direito legítimo, mas também a juventude tem direito ao lazer. Então, como é que a gente vai resolver esse problema complexo? Então, o que eu vejo é que, principalmente a participação do Chavoso foi muito boa, no sentido de mostrar a incoerência política, mostrar que muita gente não está preocupada em resolver o problema, que é só preconceito, que é só sensacionalismo, que é só autopromoção. Então é importante, talvez a lição que fique dessa CPI é essa conscientização que é necessária, que no fundo o que esses políticos estão fazendo, que a maioria desses políticos estão fazendo, né, 5 políticos conservadores nessa CPI, é usar o funk para autopromoção. Então é importante também denunciar, e eu acho que o fato da participação do Chavoso e a partir da participação dele, ele ter conseguido mais seguidores do que o Rubinho foi importante. Ou seja, ele está levando o debate para a CPI, que tem ocorrido na CPI, para o público dele, para o público periférico, que tem uma vontade, que tem uma busca por entender o que está acontecendo, por analisar criticamente o nosso país. Então, o que a gente pode fazer para sanar esse sensacionalismo que busca autopromoção é demonstrar isso nas redes sociais, disputando esse espaço também. Eu acho que o que pode ser bom na CPI é isso, é o uso da internet também para conscientizar e trazer uma análise crítica desse espaço, porque no fundo ninguém tá preocupado em resolver o problema complexo, é só um círculo midiático, sensacionalista, de autopromoção. E a gente tem um problema que pode ser solucionado, soluções populares que efetivamente escutem a população, né, Igor? Inclusive desse assunto, o Odilon Carlos fez um comentário nas nossas redes falando, pelo amor de Deus, e os ouvidos das pessoas. Odilon, é exatamente isso que a gente está perseguindo aqui no nosso debate. Como é que a gente coloca as duas coisas em prática de maneira a não tirar o direito à cultura das pessoas e não tirar o direito ao descanso dos trabalhadores e trabalhadoras. Todo mundo é trabalhador e trabalhadora. Quem está curtindo o baile também trabalha. Quem precisa dormir também. Só que lá na CPI, não tem ninguém buscando solução para essa questão não, né, Igor? Eu conversei, vamos colocar no ar agora, eu conversei com o pesquisador, sociólogo Thiago Torres, o Chavoso da USP. O Thiago acabou de citá-lo aqui, o xará dele. E a gente falou exatamente sobre isso, viu, Nara? Os dois lados dessa moeda e como buscar uma mediação em relação a isso. Vamos colocar no ar a conversa com o Chavoso. Estou aqui recebendo o Thiago Chavoso. Ele é youtuber, sociólogo, pesquisador, palestrante e professor. Chavoso, muito obrigado por aceitar o convite do 3x4 do Brasil de Fato. Pra gente é uma satisfação enorme recebê-lo aqui. Imagina, Igor, eu que agradeço. A satisfação é toda minha. Admiro muito o trabalho de vocês.
Legal, obrigado. Parabéns. Chavoso, eu queria começar assim, o tema do nosso episódio essa semana é essa CPI, né? O motor propulsor do nosso tema é essa CPI na Câmara Municipal de São Paulo. Você foi um dos convidados, talvez o convidado que mais viralizou, que tornou o debate, talvez, deu ao debate maior alcance, justamente por conta das suas intervenções, da sua participação. Mas me chamou a atenção um pouco o tom policialesco da audiência, conduzida pelo vereador Rubinho Nunes. Queria saber tua impressão, como você foi recebido, como você acha que o assunto foi abordado ali, se houve de fato um espaço para uma troca de ideias, para um debate sobre os chamados pancadões nas periferias de São Paulo. Não houve, porque esse não é o intuito do Rubinho, né? O intuito dele já é criminalizar os bailes e os frequentadores, e os funkeiros, e o movimento de um modo geral. Ele não tem esse objetivo de chegar em alguma solução real para esse dilema, porque é um dilema, né? O dilema da gente ter moradores da favela que não gostam do baile, que se incomodam, e moradores, principalmente jovens, que gostam do baile, que frequentam o baile, e que tem ali um espaço de lazer e de cultura, né? Então existe esse impasse, essa contradição dentro da quebrada, que pessoas como eu, sim, estamos preocupados em resolver essa questão, mas pessoas como o Rubinho não estão preocupadas em resolver essa questão, pelo contrário, ele só quer criminalizar o baile, criminalizar todos que estão ali, né, os frequentadores. Ele faz isso frequentemente, chamando essas pessoas de bandidos, de noias, de vagabundos e coisas nesse sentido, e por isso todo mundo que ele convoca ali, ele enquadra, né? Ele coloca contra a parede, apesar de dizer que a gente está indo ali na condição de testemunha, a gente é colocado numa condição de praticamente investigado, enfim, de criminoso já, na verdade, até mesmo já de condenado. Ele diz num certo momento da CPI que eu defendo criminosos. Isso é até um crime que ele comete ali, de calúnia, né? Mas enfim, então ele já coloca a gente nessa posição. Antes de mim, o Rato, empresário dono da Love Funk, foi outra pessoa que depois, e as perguntas que o Rubinho fez para ele foram assim, bizarras, assim, extremamente criminalizantes, criminalizadoras, incriminadoras, né? Então, ele tá adotando essa postura com todo mundo, porque o objetivo dele com a CPI é se crescer para a base dele, né? Então ele tem ali uma base que de fato odeia o baile, seja de moradores de periferia ou não, e pessoas que querem mesmo acabar com o baile, inclusive com os da violência, se isso for necessário, da violência policial, dessas apreensões de mercadorias e objetos dos trabalhadores. Então ele quer agradar essa base, ele quer fazer cortes para agradar essas pessoas, e aí ele vai adotar esse tom policialesco que você falou. Ô Chavoso, a gente estava falando do impasse, é um dos temas aqui do nosso programa, estamos conversando nos estúdios. Eu queria te ouvir. Eu passei boa parte da minha vida, grande parte da minha vida em Itaquera, morei próximo de baile, sei do incômodo que é para a vizinhança, mas sei também do alívio social que é para a juventude. Eu mesmo frequentei e eu acho que tem de fato um impasse. Qual seria para você o caminho para resolver isso, já que nós não temos... as pessoas pensam que existe um discurso único nas periferias em favor dos bailes, mas não existe. E essas forças, elas estão diariamente conversando ali nas periferias. Qual para você seria a forma de resolver? Sobre isso que você falou de não ter uma posição única na periferia, acho que é importante destacar isso. Não tem em relação a absolutamente nada, né? Me incomoda muito ver pessoas generalizando periferias e moradores de periferia, pelo motivo que seja para dizer, são conservadores, são bolsonaristas, são eleitores do Tarcísio, aqui no caso de São Paulo, são evangélicos e são evangélicos conservadores. A periferia não pode ser generalizada de jeito nenhum. Cada morador de favela e de periferia é um universo, e tem a sua particularidade. A gente tem muita diversidade de tudo dentro de periferias, diversidade de pensamentos, de crenças, de posicionamentos políticos e de gostos musicais e culturais. A gente tem pessoas que odeiam o baile funk, mas que vão pro forró, pro sertanejo, pro bar, ouvir esses estilos musicais, onde também se toca música alta a noite inteira. Sábado, sexta,
durante a semana. Eu destaco isso porque tentam colocar o baile funk como esse bode expiatório, né, como grande causador do barulho, da perturbação do sossego, como eu falei lá na CPI, né, ela diz que é para investigar possíveis omissões do poder público no combate a eventos clandestinos e perturbação do sossego. Mas por que só se convoca pessoas ligadas ao funk para estar lá? Sendo que existem vários eventos, festas, estilos musicais que acontecem de forma clandestina e que geram essa suposta perturbação do sossego, no sentido de tocar música alta e fechar ruas e ter pessoas usando entorpecentes e coisas nesse sentido, né? Então, eles focam só no funk, mas isso acontece com vários ritmos musicais em vários tipos de eventos diferentes. E aí, pensando tanto no funk quanto nesses outros tipos de eventos também, por que todos eles acontecem no meio de ruas, na frente de casas de pessoas? Porque a gente está falando justamente de bairros pobres, periféricos e favelizados que não tem estrutura adequada para nada, não tem estrutura adequada para as pessoas morarem, quem dirá para as pessoas terem lazer. Então, eu aproveitei o espaço da CPI, inclusive para denunciar isso, a própria existência da favela. Isso é um problema. Existirem favelas é um problema. As pessoas elas precisam ter moradias dignas, em bairros dignos, tá ligado? Não pode continuar sendo dessa forma. Casas amontoadas, estruturas precárias, falta de saneamento básico, ruas sem asfalto. Então, é uma série de problemas ali, né? O baile funk é só mais um no meio de vários ali. E como eu falei, vai acontecer no meio de ruas, na porta de casas de pessoas, porque isso é a favela, não existe estrutura adequada para nada. Então, o fato de o Estado, os governos não oferecerem estrutura adequada para a realização dos bailes funk está completamente relacionado com o fato de que o Estado não proporciona estrutura adequada sequer para as pessoas morarem. Se esse Estado não está preocupado em ver crianças correndo no meio de barro, esgoto, lama, e morando num barraco de madeira na beira de um córrego, que quando chove o córrego sobe, a água do esgoto entra na casa das pessoas e a criança pega a leptospirose e morre, se o Estado não está preocupado com isso, o Estado não vai estar preocupado com espaço de lazer, cultura e coisas nesse sentido, tá ligado? Então, a responsabilidade é completamente do Estado. Em ambos os casos, tanto no caso do morador que não consegue dormir, porque o baile está na porta da casa dele, quanto no caso do jovem morador que quer ter um baile funk, quer ter uma festa, um rolê, quer ter a sua diversão, seu lazer, e não tem espaço adequado para isso. E quando ele tenta exercer esse direito, porque é um direito, né, garantido constitucionalmente, quando ele tenta exercer esse direito da forma como dá, da forma como é possível ali no momento, com as condições que estão disponíveis, ele vai ser brutalmente violentado e reprimido pelo Estado, pela polícia, pela guarda municipal. Muitas vezes vai até ser morto. Se não morre, perde visão, fica com ferimentos graves ou leves, enfim. Então, a responsabilidade é toda do Estado. O Estado precisa tanto garantir moradias dignas para essas pessoas, bairros dignos de se viver, quanto espaços adequados para a realização desses eventos. Então, pensando a curto prazo, né, porque acabar com as favelas e garantir moradia digna para todo mundo, infelizmente não é uma coisa que a gente vai fazer num piscar de olhos, né? Dá para fazer o quanto antes, assim. O Estado brasileiro tem total condição, o Estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, tem total condição, a cidade de São Paulo, que é a mais rica da América Latina, tem condição de fazer isso aí nos próximos anos ou décadas, mas não tem vontade. Mas enquanto isso não acontece, dá para pensar, sim, em coisas direcionadas para o funk, para o baile funk, construção de espaços aonde isso possa ser realizado. Então, seria pegar áreas ali, grandes áreas, como quadras, como enfim, né, espaços fechados para o som não vazar também, e colocar essas pessoas para poder fazer isso ali de forma gratuita, sem ter que pagar por isso, né, a entrada ela não pode ser cobrada, enfim, então esses espaços públicos ali, né, sob o controle desses representantes do movimento funk, né, eu digo MCs, DJs, que são as pessoas que organizam o baile funk na favela, então essas pessoas poderem estar organizando os bailes nesses espaços cedidos ali pelo poder público de forma gratuita e que não esteja, claro, na porta da casa das pessoas. Legal, isso me lembra o João Pedro Sted, ele perguntado um tempo atrás como acabar com o MST, aí ele disse, basta fazer a reforma agrária. Então, como acabar com o baile na rua? Basta dar dignidade,
basta urbanizar esses espaços, basta dar moradia, estrutura, levar água, saneamento, e você vai acabar com o baile na rua e você vai estruturar e vai criar condições de lazer também para que essas pessoas consigam conviver com os ritmos que quiserem consumir, né, Chavoso? Querido, muito obrigado, é muito importante, adoraria que você estivesse no estúdio com a gente, teríamos 1 hora de conversa longa com você, te agradeço por essa participação, te espero no Brasil de Fato outra vez. Conversei com o Thiago Chavoso, youtuber, pesquisador, professor, sociólogo, e muito obrigado mesmo, você tem nossa admiração aí, viu, Chavoso? Eu que agradeço, foi um prazer imenso, e pode chamar aí que eu vou voltar da próxima vez, espero que pessoalmente. É nóis. Tá certo, valeu, devolvo pro estúdio então com vocês aí, viu? Um abraço. Um abraço, Igor Carvalho. Darei pessoalmente. Tiago Torres, o Chavoso, pesquisador e sociólogo. É tão bom ver como a nossa juventude de periferia historicamente constrói personalidades críticas, inteligentes. E essa fala é quase um Buda falando de um assunto tão importante. Obrigada demais pela participação aqui. Agora, Juninho, vou te colocar no olho do furacão, porque a gente precisa falar da nossa esquerda, que, de certa forma, romantiza essa situação, não considera essa questão do incômodo para trabalhadoras e trabalhadores das periferias, né? E aí o Rubinho tá lá, angariando o voto, e do nosso lado, o que é que a gente deveria estar fazendo? Olha, Nara, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque eu acho que a esquerda não está olhando nem para os moradores que estão sofrendo a perturbação e nem para os jovens que estão se expressando a partir do funk. Eu acho que nós precisamos aprofundar essas duas relações. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui para Amanda Pascoal, que tem feito um trabalho de resistência ali na CPI muito importante, sendo um contraponto ali junto com a Luna. Então queria deixar esse abraço, fazer esse registro que a gente ainda tem, né? Como é importante ter mulheres negras, trans, né, pessoas de periferia ocupando esse espaço do parlamento para fazer esses contrapontos, né? Então acho que era importante fazer esse registro. E acho que aí voltando a um chavão, né, que a gente tem falado aqui na esquerda, né, quando o Brau lá em 18 vai dizer, precisamos voltar a nos relacionar com as pessoas, eu acho que o grande desafio da esquerda é que ela se desconectou com o cotidiano das pessoas, né? Então, se ela não se fizer presente na vida cotidiana da classe trabalhadora, que não é mais só o operariado fabril, ela tá nas ruas, né, com entregador, né, com trabalho informal, com trabalho precarizado, mas sobretudo não compreender o que são os territórios, né, o que são os grandes centros urbanos, né, e esses conglomerados de moradia precária, de condições, né, de favelização, que o Chavoso inclusive destacou muito bem. E a complexidade que é esse cotidiano, se a gente não tiver próximo disso, e próximo no sentido não de, como alguns intelectuais vão dizer, né, de levar à luz a periferia, né, ou seja, compreender a sua complexidade, estar no seu cotidiano e disputar esse cotidiano, né, a gente vai perder de goleada. E aí a gente não consegue encontrar resposta nem para um lado e nem para o outro, né? Eu acho que são, como muito bem colocou o Thiago, é um problema real, né? A questão da perturbação do trabalhador, né? Ninguém gosta de ter um baile na porta da sua casa. Acho que seria uma hipocrisia alguém dizer que não, é ok, tá tudo certo, né? Mas por outro lado também, como eu disse aqui na fala inicial, há uma demanda, há uma juventude querendo se expressar. E a gente já viu, já falamos aqui outras vezes, que o processo de criminalização dessa revolta, dessa expressão, dessa ansiedade, né, que a juventude tem de se expressar, principalmente a juventude negra, periférica, popular, não é uma novidade, né? E a resposta que o conservadorismo, que as elites do Brasil apresentam, não é uma novidade também. É tiro, porrada e bomba, né? Então, se a gente quer pensar um projeto de Brasil, a gente precisa encontrar uma outra saída para essas questões, né? E não é
negligenciando esses espaços e essas discussões, fugindo desses debates, que a gente vai ter capacidade de encontrar saídas. Antes da Nara chamar o intervalo, é uma pena, viu, Thiago? Que eu não sei o quão próximo do debate já estava. É uma pena que em 2012, quando o Haddad tinha o Juca Ferreira na Secretaria de Cultura, se propôs a fazer o debate, foi pressionado, ele chegou a estudar espaços públicos para levar os bailes. Sim. E recuou. Né? Claudinho estava na época na coordenadoria de juventude. Foi um momento ali especial, né? Inclusive a partir de uma tragédia também ali, debate dos rolezinhos, de muita violência naquele momento, mas de fato foi uma janela que se perdeu aí, hoje numa condição muito mais difícil, porque a gente tem uma prefeitura conservadora, e olha como é interessante, desculpa, Nara, atrapalhar aqui um pouquinho o intervalo, mas olha que interessante, né? Pra você ver como o olhar criminalizante ele tem um foco, né? Porque ao mesmo tempo que o Rubinho, que é da base do governo do Ricardo Nunes, né, faz todo esse processo de sensacionalismo, né? Por outro lado, o Totó Parente e o próprio Ricardo Nunes têm uma relação com uma grande produtora de funk, né? Então veja como tem um elemento de classe, um elemento direcionado a um determinado segmento, a uma determinada expressão. Então o problema de criminalização é contra um determinado território, uma determinada classe ou uma determinada raça, né? Então se a gente não fazer essa combinação, a gente vai ficar um pouco perdido no debate. E a gente vai falar sobre essa questão que é histórica e estrutural daqui a pouquinho. Vamos voltar a falar com o Thiago, porque temos algumas perguntas-chave para entender por que determinados grupos, que a gente já sabe quais são os alvos, né? A resposta, não preciso nem dar spoiler, mas vamos para o intervalo, Fabinho? Antes de continuar a nossa análise, eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Se você gosta do 3x4, dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, então ajuda a gente a continuar fazendo comunicação popular, independente, jornalismo que conta o que a mídia burguesa não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular. E ainda leve lembranças especiais aqui do Brasil de Fato. Não dá para ficar de fora. Não se esqueça que se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, assuntos que você quer ver serem tratados aqui no nosso podcast, compartilha conosco, deixa o seu recado no Spotify, logo abaixo da descrição do episódio tem um espacinho para fazer comentário, você também pode comentar nas outras plataformas. As redes sociais do Brasil de Fato estão abertas para você, porque só dá para fazer comunicação popular de mão dada, a gente aqui e você aí. Vamos voltar para o nosso debate. A gente está falando sobre a CPI dos pancadões, senhor Igor Carvalho, mas mais profundamente sobre um problema social brasileiro há décadas, quando você estava novinho em Itaquera, eu em Ceilândia, no fim do século XVIII, há 100 anos atrás, a cultura periférica já era criminalizada nesse país. Exato, Igor. Exato. Ô, Thiago, cara, a gente está vendo na esteira da criminalização desse movimento, é isso um pouco que o Juninho falava. Eu nunca vi, por exemplo, o Rubinho fazer um vídeo com batida na Vila Madalena, com aqueles bares que ficam até 3, 4 horas da manhã. Imagina morar na Vila Madalena, nossa, Thiago, 3 horas da manhã na Copa do Mundo. E rolando aquele monte de conversa e música ali na Morato Coelho, sabe? Aqueles hipsters, amigo. Então assim, muito difícil. Na Avenida Pompeia e tal. Nunca vi o Rubinho ir lá ver se a ligação da energia elétrica tá em dia, se a visita da Defesa Civil foi feita. Eu nunca vi. Pode ter acontecido, né? Mas, de fato, há uma criminalização do movimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa expressão cultural, sobre essa expressão social, que é o movimento funk. Você tem dança, você tem um jeito de se vestir, um jeito de se falar, tem um dialeto próprio, você tem uma cultura do se vestir, você tem a música, você tem um estilo de fazer música, que muita gente... E eu gosto muito de te acompanhar, porque você vai explicando as camadas dessas músicas e o quão sofisticados são alguns produtores de funk no Brasil e alguns músicos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento, essa expressão que é tão perseguida. Ô Igor, se me permite complementar a sua pergunta,
E hoje o funk é uma das músicas mais escutadas no planeta, né? É. Tá no top aí da produção. Então acho que seria legal o Thiago trazer esse. Da Coreia ao Chuí. Vira e mexe, viu, Thiago? Ali à noite eu gosto de... Tem uns influencers que fazem aqueles react, né? Quando eu vou fazer de funk, ficam impressionados os com a sonoridade. Fala um pouquinho sobre isso, Thiago, essa expressão cultural. Olha, o funk é a música preta brasileira, preta periférica. É importante. Eu queria comentar um pouquinho antes que quando a gente fala da perseguição ao funk, da criminalização ao funk, a gente está falando de uma ancestral perseguição à manifestação cultural preta e periférica. E é uma questão muito, muito antiga. Eu encontrei, por exemplo, o Código Penal, é o livro 5º das ordenações filipinas. O que são as ordenações filipinas? Era a lei do rei Filipe II de Portugal, que era transplantada para as colônias. Então a lei lá em Portugal valia aqui para o Brasil. E no título 70, porque esse livro 5º era dividido em títulos, não era parágrafo como é hoje a Constituição, né? Parágrafo, inciso e tal. Eram títulos. E no título 70 começa assim: escravos não podem viver para si. Negros não podem fazer bailos. Naquele tempo se chamava baile era baile. Ou seja, a gente esse livro 5º é de 1603. Então a gente vai lá para 1603 e a lei feita na colônia dizia que negro não poderia fazer baile. Quando a gente fala dessa perseguição, a perseguição é fruto do medo. A criminalização do funk é fruto do medo. Medo do quê? Toda tentativa de criminar, cercear, censurar, impedir que alguma manifestação cultural, principalmente a música, exista, ela considera a potência da música em causar revoluções sociais. Então, os sistemas políticos até atuais, países no Oriente Médio, em vários lugares, que proíbem certos tipos de música, têm medo do que a música pode fazer. Infelizmente, muitos especialistas da música, da musicologia, não acreditam que a música tem esse poder que se atribui a ela. Quer dizer, se você tocar Beethoven, os considerados, né, a música do homem branco europeu que nos colonizou, e pela nossa mente colonizada é um modelo a ser seguido, se você tocar essa música num baile de favela, inclusive eu mostrei no meu livro que o funk é o gênero musical atual que mais usa trechos de música clássica. Sim. Inclusive em baile de favela. Se você tocar isso num baile de favela, vai mudar a realidade material das pessoas? Não, a música não tem esse poder que se atribui a ela. Mas essa ideia de que a música pode afetar a conduta ética das pessoas é muito sedutora. Cai muito bem. Se você estiver ouvindo funk, a sua vida vai degringolar. Ouça música clássica e você vai ter uma elevação espiritual. E o pior, tem até artigo científico duvidoso que propaga esse tipo de ideia. O efeito Mozart, enfim. Então, essa perseguição é fruto do medo. E quando a gente olha para o funk, que é uma música que trabalha com a experiência sensorial, que busca comover as pessoas e por isso tem esse engajamento que traz uma ancestralidade na sua batida. O som do funk atual é a vamunha do candomblé, o congo de ouro, é o maculelê. Quando você traz isso, e como músico eu falo para as pessoas sobre o quanto o preconceito com o funk é o racismo atualizado. Perfeito. A Michelle Alexander, ela tem um livro sobre a nova segregação em que ela fala como o racismo se atualiza a cada geração. O funk é novo, surgiu... O primeiro disco de funk lançado no Brasil é de 89, mas o racismo é muito anterior, né? Então, qual foi o momento histórico em que o racismo escolheu o funk como alvo? Isso é interessante também. O que a gente vê é que o funk é uma música que comove as pessoas empiricamente. Ela é pensada dessa maneira. Causa uma comoção, um envolvimento. Até gente que odeia o funk, odeia as pessoas do funk, rebolam em algum momento. Não tem como. Ouve pra falar mal, mas no fundo, ali no íntimo, tá... né? Exatamente. É uma música que nos comove, apesar das ideologias políticas, né? E aí tem um medo do que essa música pode fazer, principalmente quando você vê a condenação ao proibidão, que é o subgênero do funk que fala da vida no crime, né? Ou seja, a gente está falando de uma organização social que está enfrentando o Estado
E o Walter Benjamin dizia, por que existe uma certa tendência a criar um heroísmo quando se fala de criminalidade e de bandidos? Porque não existe nada mais potente do que o Estado. E o Estado gera uma desgraceira. A favela conhece o pior do Estado. Sim. E aí juntam-se pessoas e começam a enfrentar o Estado. Opa, isso traz uma potência. Então acho que a perseguição ao funk, ela também é baseada historicamente no medo de organizações, no medo de populações, principalmente pretas e periféricas organizadas. Juninho, além do medo, excelente o Thiago ter trazido esse componente histórico, porque a gente tem diversos movimentos culturais ligados à população periférica criminalizados ao longo da história do Brasil. Samba, as pessoas não podiam andar com pandeiro na rua, que a polícia abordava elas. Capoeira, ao negro não era dado o direito de jogar nem de se defender por meio dessa luta ancestral. Celebrações de matriz afro-brasileira, xirês e giras de candomblé e umbanda, que eram invadidas pelo Estado policial. E, mais recentemente, rap, funk. Qual é o peso do racismo? É 100% nessa história toda? Sim, porque a sociedade brasileira, né, aí vou trazer o Clóvis Moura, né, que é um grande pensador da formação social brasileira, ele vai dizer que a distinção de raça, ela foi a estratégia ideológica utilizada pelo opressor para justificar a própria opressão, né? Então ele diferenciou, né, ele vai chamar isso de grupos diferenciados, né? Então, o branco, eurocêntrico, né? A própria ideia de Europa é uma construção de identidade opressora, né? Para oprimir os povos do mundo, né? E no Brasil não foi diferente. Então, o componente racial ele foi o determinante para dizer quem era explorado e quem era o explorador, né? E essa marca, ela vai dar o tom, literalmente, de toda a formação social brasileira. E aí é muito interessante o que o Thiago traz, porque, de fato, a música em si, ela não traz o efeito do ponto de vista de uma transformação. Mas ela mobiliza, ela produz uma identidade e um associativismo que é capaz de mobilizar e contrabalançar as estruturas de poder, né? Então, acho que por isso que quando eu falo, né, o prefeito se associa a uma grande empresa, mas criminaliza quem faz a manifestação na rua, quem faz a manifestação espontânea. Esse é o perigo. Não é aquilo que está controlado na ordem de uma empresa estruturada que, inclusive, oferece vantagens para aquela estrutura de poder. O problema é a auto-organização, né? A organização popular, o poder que essa construção de identidade nas comunidades produz de efeito de contraposição. E aí o Clóvis vai dizer o quanto que a cultura foi um elemento. Se, por exemplo, os quilombos foi a experiência mais sofisticada de contraposição ao escravismo, ela não foi a única. A cultura teve um papel importante na formação de identidade, na formação de associativismo, né? Daqui a pouco eu vou falar da dica cultural, tem um pouco a ver com isso, dessas formas de associativismo que a cultura produz, e a música, sem sombra de dúvida, é a maior expressão disso, né? O professor Amailton, que eu falei aqui na última vez que eu vim aqui, ele falou numa palestra recente de lançamento do livro dele, que falou que a música talvez seja a primeira expressão literária, né? O quanto que, se a gente for contar a história do Brasil através da música, dariam grandes livros, né? Porque, de fato, a música ela é a crônica vivida, né? Então, se você quer entender ali no século XIX, o samba cumpriu um papel fundamental. Se a gente quiser entender daqui 50 anos o que é a sociedade hoje, a gente vai ter que olhar para o funk como essa grande crônica social, né? Então, acho que, sem sombra de dúvida, o racismo, o marcador racial, ele marca toda essa formação social. Agora, 2 minutos para cada um. Senão eu sou assassinado, tá? Muito da criminalização do funk, começar contigo, Thiago, se fala da associação do funk, dos artistas do funk, os produtores do funk, com o crime nas periferias. De onde esse discurso, para onde ele vai e de onde ele vem?
que tem de verdade nesse discurso? Olha, o que existe na favela é que existem muitas pessoas que convivem. É a imposição do convívio. Alguém que mora numa favela que é comandada por uma facção não pode ignorar a presença das pessoas que são do crime. É uma relação. E aí é usar isso, essa imposição do convívio. Por exemplo, em qualquer lugar que você vai, que você frequente uma festa, vai ter todo tipo de gente. É você usar essa imposição do convívio que tem na favela para falar as pessoas estão associadas ao crime. Não é assim. Até porque, por exemplo, a pesquisadora que escreveu o livro Traficantes Evangélicos, percebeu que as igrejas têm um papel diplomático de acolher muita gente até para tirar do crime. Se você for desonesto, como os políticos estão fazendo, você vai falar que as igrejas estão em conluio com o tráfico. Não é assim. O que existe é essa imposição do convívio. Querer associar pessoas do crime, dizer que são do crime, para poder menosprezar, porque se construiu a ideia do bandido, do traficante, como esse ser essencialmente do mal. Então é você usar isso que foi construído historicamente para falar, o funk é do mal, é a essência do mal. E não é assim. Cara, eu poderia responder isso de muitas formas, mas eu vou ser um pouco irônico aqui, porque eu acho que tem um exemplo recente que o Rubinho, no dia lá do Chavoso, ele tentou imputar a ideia de que ser favelado ou necessariamente, né, ser criminoso, né, já se coloca um status. Aí eu perguntaria pro Rubinho assim, né, ser um Faria Limer está imputado em ser um criminoso, né? Porque a última operação da Polícia Federal, mais importante, demonstrou a infiltração do comando da capital no ambiente rentista, sabe? Então é possível a gente imputar a Faria Limer como uma das maiores expressões da política do tráfico e da criminalidade brasileira? Eu acho que essa é a melhor resposta. Eu acho que em vez de a gente tentar ficar numa defensiva aqui, tentando justificar o injustificável, né? O próprio Marcelo Freixo lá atrás na CPI das milícias já falava, né? Não existe milícia, não existe crime organizado sem infiltração no Estado, sem infiltração na economia, sem infiltração... Então, o crime organizado, ele diz mais sobre um efeito colateral do próprio sistema do que sobre a favela, sobre as periferias, sabe? Então, essa tentativa de junção, ela nada mais é do que um puro estereótipo para construir uma narrativa narcocultural, né? Que eles estão criando agora esse conceito, né? De justificar um processo de criminalização. Posso acrescentar? Eu lembrei, a partir do que o Juninho falou, de uma frase do Al Capone que diz assim: eu não sei por que alguns escolhem o crime se tem tantos meios legais para ser desonesto. Conhecia, maravilhosa. Maravilhoso. E antes da gente ir para as nossas dicas culturais, esse assunto renderia 2 horas de programa e tem algumas provocações que a gente gostaria de fazer. Eu deixo para você que está nos ouvindo também. Pensa só qual é o impacto a longo prazo dessa prática que criminaliza as nossas expressões culturais na formação da nossa identidade, da nossa soberania, né? Então fica aí essa provocação. Rapidinho, Igor, vamos falar de quem andou comentando aqui, porque teve bastante comentário. Olha, a gente tem aqui o MR. Parabéns por trazerem esse debate extremamente atual e importante. Nossa querida Letícia, que não está aqui conosco hoje, mas está nos ouvindo, falou que o debate é muito necessário. Obrigada por ter nos ajudado a construir o programa de hoje. O Carlos Souza, vamos votar em deputados e senadores de esquerda. Vejam o de olho nos ruralistas, mostrando os 111 deputados golpistas amotinados no Congresso Nacional. E o Sérgio Lopes Oficial. Brabo demais, cê é louco. Muito bom, Sérgio. Vamos para as dicas culturais. Vou começar com o nosso convidado, querido Tiago. O que você trouxe de recomendação para a gente hoje? Olha, eu descobri um livro chamado Ignorância, do Peter Burke, da Universidade de Cambridge. E eu acho que o presidente da CPI, o Rubinho Nunes,
teria muito a acrescentar no tema de estudo do Peter Burke, que é a ignorância, porque a ignorância não é a simples ausência de conhecimento. Ela é uma produção ativa e muitas vezes consciente e estratégica da desinformação. A ignorância é muito complexa, ela tem o seu lado positivo, tem muita gente que diz que a ignorância é uma bênção. Não conhecer pessoas como o Rubinho Nunes é uma bênção, né? Gente, eu dormi melhor, né? Então, eu sugiro esse livro para os tempos atuais, para a gente até despertar a sensibilidade. A gente tem falado muito de coisas que a geração passada não sabia e hoje a gente sabe. Mas a gente esquece de coisas que a gente hoje esqueceu e que a geração passada sabia. Eu tô ouvindo aqui o Thiago falar, Juninho e Nara, e pensando, que armadilha pro Rubinho essa CPI com o Thiago lá, viu? Que armadilha. Já não foi fácil para ele com o Chavoso. Aliás, os cortes no TikTok incríveis. Olha, realmente, de novo, Igor, como a nossa periferia, como o nosso povo produz jovens com uma consciência crítica incrível e que ensina a nós, dia a dia, titios e titias que já estamos lá, né, Igor? Já como tamo. A gente aprende com essa galera. Eu tô chegando também, viu? Esse ano é 40. Ó. Aproveita que você tá chegando e traz sua dica cultural aí. Vamos ver se ela é de quarentão. Mesmo. De quarentão. Bem-vindo aos 40, tá? Tô com 40. Tô chegando aos 40 esse ano, viu, gente? Minha dica é um livro que a gente tá na pré-venda da nossa editora, da Andara, que chama Clubes Negros nas Américas, né? Então é uma coletânea de 18 artigos organizada pela professora Giane da Silva Vargas e o Petrônio Domingues, que fala da experiência desse associativismo negro nos Estados Unidos, em Cuba, no Paraguai, Uruguai e no Brasil, né? Então é muito interessante essa experiência que tem quase 200 anos de experiências de associativismo a partir de clubes e que foi um espaço fundamental de produção de identidade, de organização, de mostrar como a cultura pode ser um elemento importante de organização da classe trabalhadora. E a capa é linda mesmo, acho que são as misses ali, né, negras. Isso, exatamente. E como a gente não cansa de repetir, só quem nunca foi representado sabe como é difícil construir autoestima. Então, ver uma capa com essas mulheres ancestrais maravilhosas lembra a gente que a nossa cultura também pode ser este local de construção da autoestima que nos foi negada, nós, pessoas negras, pretos e pardos neste país. E aqui no podcast 3x4 nós conversamos com o doutor em musicologia pela Universidade de São Paulo, a nossa USP pública, especialista em funk, Thiagson, e com o nosso comentarista fixo, sociólogo doutorando em mudanças sociais, também pela nossa USP, o senhor Joselício Júnior, o nosso Juninho. Muito obrigada, Thiagson. Obrigado, uma honra, um prazer orgástico. Esse dava pra ficar 2 horas aqui, 3. Esse programa? Né? Se ficasse aqui 3 horas, a gente ia faltar assunto. Que tal se a gente não devolver e continuar Vambora. aqui? Eu tiro o ponto e a gente vai Rebeldia, Nara Lacerda, aos 40 anos, olha só. Juninho, obrigada. Tamo junto. Até uma próxima. Obrigada também a você que ficou conosco, acompanhou mais esse debate aqui no 3x4, nosso podcast de política do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura, você já sabe, né? brasildefato.com.br. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A visão popular do Brasil e do mundo na comunicação. Vamos para os nossos créditos, Fabinho. O podcast 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, que juntos fazemos também o roteiro deste programa. Os nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari, um timaço de peso. Direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda. Abraço, Lê, melhoras. Trilha sonora original Alejandra Luciani, trabalhos técnicos Fábio Balbini, o melhor sonoplasta do Brasil e do mundo. Operação do Switcher, Otávio Gabriel e Guilherme Kobayashi, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de jornalismo Moniz Ravena e Lucas Estanislau, direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4 palpitante para você.